Oi pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nós aqui estamos bem e andamos nos empolgando. Visitamos um viveiro de mudas e olha só que beleza. Compramos muitas flores, né, Bruno? Pois é, a gente se empolgou demais. Fomos na floricultura onde que tinha bastante variedade de flores e saímos comprando. Inclusive, né, não só flores, mas também encontramos várias aromáticas que estavam bonitas. Então, temos aqui um manjericão roxo, um manjericão verde também, uma hortelã, um poejo. E a gente vai passar tudo isso aqui para a horta. Essas flores todas aqui são para a gente plantar na horta, porque nós queremos muitas flores na horta. E aproveitar que essa semana começou a chover, então a gente tá aí com a expectativa de que melhore um pouco o clima. De fato, os últimos dias já foi um pouquinho mais fresco, menos sufocante. Então acredito que essas plantas vão se desenvolver bem. E é como se fosse uma estreia, né? Uma estreia não, teste de estreia para ver se a gente já pode começar a plantar as nossas hortaliças nos canteiros também, né, amor? A gente resolveu pegar uma nova hortelã, porque aquela que a gente tinha plantado no vaso de madeira, acabou que ela morreu, murchou. Aí a gente não pode deixar faltar hortelã na horta. É importante que a gente está sempre utilizando, né? Hoje vamos ter bastante trabalho. Olha o tanto de muda que a gente tem que plantar hoje. Verdade. E aí vamos ter que meter a mão na massa. Você, né? Porque eu com essa pançona aqui tá difícil de eu achar pra plantar alguma coisa. Daqui pra frente no vídeo agora é o Bruno que vocês vão ver. A gente vai virar aqui, ó, a câmera. Aí eu vou gravando e ele vai plantando e mostrando pra vocês. Então, vamos lá colocar a mão na massa. Bom, mas antes de plantar, a gente tem que se atentar a alguns detalhes, porque tem plantas que gostam de menos sol do que a outra. Por exemplo, eu tô com as plantas medicinais. Nessa parte aqui, durante o dia, ela pega menos sol, né? É mais sombra durante o dia. E aí a gente resolve plantar as plantas medicinais aqui até para elas durar bem. Como vocês sabem, né? Aqui é muito quente, o verão aqui pega fogo nessa região. E aí a gente tem que plantar em lugares estratégicos aqui na horta para não queimar as plantas, né? Isso mesmo. Então vamos lá escolher um lugarzinho para cada uma. O primeiro plantio vai ser esse manjericão. Olha só, ele tem o caule todo roxo. É um tipo de manjericão roxo, né? Mas não é aquele que as folhas ficam todas roxas, é só os caules. Então vamos plantar ele aqui, onde antes a gente tinha a berinjela. Para preparar aqui o berço, né? Pra gente plantar esse manjericão, a gente precisa fazer um buraco maior do que aquele que precisa, né? Pelo tamanho do vaso, para que a gente possa soltar um pouco a terra ao redor e isso vai facilitar as raízes se desenvolver. Aqui nessa mistura tem humus de minhoca, esterco de aves e também tem terra de mato. Mesmo que esse canteiro esteja adubado, mas como tem muito tempo que a gente não planta, né? Acho que foi no final da primavera que a gente começou a colher as hortaliças. Aí desse tempo ele ficou descansando, ficou só com a cobertura, mas mesmo assim fica faltando nutrientes. Sim. E aí a gente resolveu dar uma reforçada na adubagem aqui para que garantir que ela possa crescer bem. Sim, até porque os nutrientes que tinha sido colocado antes, né? Como ele produziu a berinjela aí, ela já consumiu uma boa parte do que estava na terra. E agora, no caso que nem o Bruno falou, ele colocou esterco de galinha nessa mistura, humus de minhoca, isso é bom, porque é bastante rico em nitrogênio. E a planta, para desenvolver a parte verde dela, né, que é o caso do manjericão, ela precisa bastante disso. Pode soltar mais essas raízes ao redor, amor? Uhum. Porque como ela enrolou, ele já estava há muito tempo no vasinho. Essas raízes crescendo ao redor assim, elas acabam meio que atrofiando, prejudicando o desenvolvimento da planta. E agora vamos devolver a gaiolinha ali ao redor. Não que o manjericão precise de condução, mas só para a gente evitar dos gatos irem mexer também no canteiro. E aí já fica aí no local essa gradezinha. Agora vai ser o manjericão roxo e o manjericão verde.
Isso. E Que são aquele manjericão, no caso desse roxo, ele tem a folha toda roxa e ela é uma folha maiorzona. E o verde também. da última vez que teve um manjericão aqui na horta, tava bem aqui do lado dessa pé de baleeira. Só que a baleeira tava pequenininha, então não prejudicava. Como ela tá grande já, mesmo a gente podando, elas crescem muito rápido, vamos tentar plantar em um outro lugar. Eu acho que aqui, ó, nesse cantinho dá pra gente plantar um deles. Podemos plantar, acho que o manjericão roxo ali. Porque eu acho que ele é o que mais precisa de espaço sombreado. E o verde a gente vai ter que achar outro lugar. Aproveitando, olha só que beleza que tá nosso pé de arnica aqui, ó. Floridão, coisa mais linda. Já tá 1,5 metro de altura. A parte aqui tá cheia de minhoca, porque ultimamente a gente tinha colocado compostagem. E como as minhocas gostam, né, da compostagem, elas vêm, comem e aí deixa a terra bem nutritiva. Sim, e vai soltando aos poucos a terra também. Ali no caso a gente tá fazendo a compostagem direto no canteiro, né? Colocando os restos de fruta e cobrindo com as folhas secas. E é bem disso que as minhocas gostam. Como a gente não tem grama seca, vamos colocar a palha de arroz como cobertura na nossa horta. Isso aí. E essa casca de arroz, inclusive, com o tempo, né, conforme ela vai decompondo, ela também vai nutrir muito o solo e agregar sílica. Ela é rica em sílica. E a sílica é algo que vai tornar nossas plantas, com o tempo, né, mais resistentes às pragas. A gente conseguiu essa palha de arroz no moinho, né? Isso, no moinho. O mesmo lugar que a gente comprou arroz também. Tudo orgânico, por sinal. Um moinho que só processa orgânicos. Estávamos conversando aqui, decidindo qual posição ia plantar o hortelã. E vamos plantar aqui no canteiro de cima, porque aqui tem bastante espaço. E também durante a tarde, quando tá o horário que o sol está bem forte, essas mamonas aqui fazem sombra nesse canteiro, então não vai judiar tanto do hortelã. É um bom lugar para ele. Aqui pertinho da beirada não é difícil de colher quando a gente precisa, né? E ó, o Titi aí, ó. O Titi vai fazer companhia pra gente. Tomando banho, que é bem raro, porque ele é preguiçoso para tomar banho, né, Tiriri? Dá oi pro pessoal. Fala oi, pessoal. E esses galhos que a gente vai espalhando nos canteiros onde não tem as telas é para os gatos não irem cavar nos canteiros. Olha aí, pessoal, vamos plantar a sálvia com essas flores bem bonita, vermelha. Eu nunca tinha visto uma sálvia como essa, não. Essa é uma sálvia que não é sálvia de tempero, né? Ela é ornamental. E essa florzinha aqui, quem gosta muito dela são os beija-flor, porque ela tem esse formatinho compridinho assim. E aí eles conseguem pôr o biquinho ali para sugar o néctar. Essa sálvia nós vamos plantar ali, ó, na beira do muro, ali atrás, relativamente perto uma da outra. Ela cresce alto, mais de 0,5 metro de altura. E ela vai ficar por trás dessas plantas medicinais que estão mais aqui na frente um pouco. Aqui nessas duas caixas tipo caixa de verdura de feira, a gente vai plantar algumas flores numa delas e na outra a gente vai plantar o poejo. Planta aqui, depois da última leva, a terra está bem seca, então vamos jogar um pouquinho de nutriente, um pouquinho de substrato. O substrato ele ajuda a dar mais vida para o solo, né? Além de volume, lógico. E seja no solo onde a gente vai plantar, ou seja em vasos, ou no caso nas caixas, sempre tem que soltar bem a terra. Para quem
quem não conhece o poejo, é como se ele fosse uma hortelã, só que bem miudinha, ó. É um chazinho ótimo pra gente tomar antes de dormir, relaxante. Isso, faz um chá misturando poejo, hortelã, cidreira. Ótimo pra você tomar à noite, né, como a gente tava falando. E coloca junto também uma laranja. Não a casca da laranja, mas a polpa da laranja. Aí tá aí uma ideia de vídeo pra gente poder gravar. É, mostrar fazendo, preparando o chá. Ali vai ser essas florzinhas aqui, ó. Essas pequenininhas. Você lembra o nome dela? Não lembro. A gente só achou bonito lá na floricultura e comprou. É, foi pegando. Todas que eram de sol, né? Que podia aguentar o arroxo do nosso verão aqui, a gente foi pegando. É, também a gente optou esse ano plantar um pouco mais de flores. Sim. Até pra deixar a horta um pouco bonita. E também para a Lívia, quando chegar aqui na horta, ela ver que não tem só hortaliça, tem as florzinhas. Também estamos decorando a horta para a Lívia chegar. Isso. E flores, né, sempre atraem os insetos polinizadores. E quanto a maior variedade a gente puder plantar e ter na horta, melhor. Porque flores diferentes vão atrair insetos diferentes. Então, trazer diversidade. Sempre não podemos esquecer, pessoal. Depois de plantar, temos que regar muito bem. E aí, pessoal, se vocês lembram daquele pé de mamão grandão que tinha aqui, olha o que aconteceu. Ele caiu sozinho. Esse pé de mamão, ele tava com a base um pouco meio mole assim, né? Aí eu pensei em tirar ele, só que em cima, onde que tava as folhas, ainda tava bem bonito. Eu falei, acho que vai dar mais frutos, então eu vou deixar para ver o que vai dar. Aí do nada eu tava lá dentro, mexendo no computador, escutei o barulho, pof! Quando eu voltei aqui, fui ver, olha só, caiu sozinha. E por incrível que pareça, ela poderia ter caído em cima do arco, ela poderia ter caído em cima ali da proteção, mas ela caiu bem certinho aqui, ó. E não estragou a proteção aqui também. Ela caiu de um jeito que não afetou nada da nossa horta. Ainda bem. Mas, uma curiosidade aí que eu queria mostrar pra vocês aqui que aconteceu esses dias. Salvo pelo gongo. Bom, pessoal, ontem ficou muito escuro para continuar gravando, então estamos aqui no dia seguinte. Vamos mostrar para vocês o que a gente seguiu plantando. Aqui nós deixamos essas florzinhas, são um tipo de sempre viva e elas acho que vão resistir bem aqui, ó, ao local. Aqui é um local que pega bastante sol. Agora tá nublado, por isso tá sem sol, mas no normal, né, pega bastante sol, é bem quente, mas eu acho que essas plantinhas aqui vão aguentar bem, vão dar uma alegrada aqui na nossa horta. A hora que elas crescerem mais também, vai dar pra ver de longe por cima dos canteiros, vai ficar bonito aqui no final. A ideia é fazer um corredor mais de flores aqui nesse final dessa vez. Vamos ver se vai ficar bom com o passar dos meses. Bom, além desse daqui, temos outras plantas que a gente escolheu plantar lá na frente. O Bruno vai colocando umas imagens aí pra vocês. Algumas a gente comprou especificamente pra lá mesmo. E outras foi por observação, por achar que elas iam se sair melhor lá do que aqui, né? Porque como eu tava dizendo, lá tem uma temperatura muito mais fresca, por não ficar exposto ao sol da tarde e por não ter as pedrinhas, que como aqui a gente tem o pátio todo de pedrinhas, isso retém muito mais calor, então aqui fica tipo uma sauna mesmo, assim, fica bem desconfortável. À tarde a gente mesmo também não consegue ficar aqui, né? E isso é algo que vocês têm que ter em conta no ambiente de vocês, porque nem sempre que uma planta é dita, essa planta é de sol, como essa aqui nos disseram, é uma planta para ficar no sol. Mas aqui, rapidinho, já deu para ver que estava murchando, né? Então, quando o calor é demais, mesmo que a planta seja de sol, ela pode não ser adequada para aquele local, né? Então, você precisa saber escolher as plantas de acordo com o nível de resistência, né, para o seu local. E às vezes é tentativa e erro. Vai ter aquelas que você vai ter que experimentar, né, para ver se vai dar certo ou não. E a gente está fazendo essas experiências. Então, conhecer aí o seu local,
conhecer as melhores plantas que vão se adaptando, é essencial para que a gente consiga ter sucesso no cultivo, seja de plantas um pouco mais com finalidade ornamental, né? Mas que, como a gente já falou em muitos outros vídeos, elas têm uma função dentro de uma horta, por mais que você não vá comer elas, né? Mas elas servem de alimento para os insetos polinizadores, para as joaninhas, aqueles insetos todos benéficos que a gente quer ter ao redor da nossa horta, porque eles vão fazer parte dessa biodiversidade que vai atuar em conjunto, buscando também proteger as nossas plantas, né? A gente sempre tem que lembrar que se os predadores só tiverem as nossas plantas ali disponíveis, é só elas que eles vão comer, né? Então, quanto mais biodiversidade a gente tiver, e aí entra as plantas medicinais também, as aromáticas, como a gente mostrou plantando nesse vídeo, né? Todas essas plantas vão compor um conjunto que vai ser a biodiversidade local aqui da nossa horta. Por isso, quanto mais opções de plantas a gente tiver, melhor. Quanto mais diversidade, melhor. Quanto mais variedade, flores de tipos diferentes nós tivermos, melhor ainda, né? E essa é uma parte bem importante. Antes da gente pensar em sair plantando os nossos legumes e hortaliças, a gente precisa pensar na biodiversidade, aonde eles vão ser inseridos depois, né? E é o que a gente está buscando fazer agora, ao mesmo tempo que a gente vai testando se já está no momento de nós começarmos a fazer o plantio das nossas hortaliças ou não, porque elas são muito mais sensíveis ao calor do que essas outras plantas que nós plantamos hoje. Então, estamos aí nessa fase de teste. Vamos ver o que vai acontecer. Nos próximos vídeos a gente vai mostrando para vocês como é que vai evoluir. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Teve muita plantação, muita informação. E se você gostou, já sabe, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. E sempre lembrando, se vocês tiverem sugestões aí de plantas que vocês acham que poderiam se desenvolver bem aqui pra gente também, deixa nos comentários. Vocês vão estar ajudando a gente, vão estar ajudando todos os colegas aí desse Brasilzão também, que com certeza muita gente passa pela mesma dificuldade, né, de enfrentamento do calor. Então, deixe suas sugestões nos comentários pra gente. E, claro, esperamos vocês aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Valeu, galera!